Bom dia, mais uma vez nós estamos aqui reunidos para mais um estudo bíblico da nossa escola bíblica dominical virtual. Graças a Deus pela sua vida, por você estar neste momento, meu irmão, minha irmã, aqui conosco para aprender do Senhor. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja com você neste domingo, nesta manhã. Eu louvo a Deus pela tua vida. E você que não é membro desta IPLS, que está nos ouvindo, também tenha um domingo, um dia abençoado. E que esse estudo possa alcançar não só a tua mente, mas também o teu coração. E que essa palavra do Senhor venha também a trazer uma transformação no seu ser. Que haja esse entendimento, essa metamorfose na tua vida, na tua alma, nas tuas emoções também. Porque é isso que o nosso Deus faz. A sua palavra é viva e eficaz. E diz o texto bíblico que é mais cortante do que faca de 2 gumes. Então a palavra de Deus nos traz vida, nos traz paz. E nos traz transformações em todos os sentidos e aspectos. Não somente espiritual, mas também da alma e das emoções. Porque nos vivifica. E nos vivifica em Cristo Jesus, no poder do Espírito Santo de Deus. Mais uma vez, seja bem-vinda, bem-vindo a este momento de estudo da palavra do Senhor. E hoje nós vamos estar tratando de um tema muito importante, que é o tema da santificação. E para isso nós vamos iniciar lendo o texto bíblico, que vai ser um texto bíblico base do nosso estudo da santificação, mas na sequência nós também vamos estar orando. Pega a sua Bíblia e abra no livro, na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 6, e nós vamos ler do verso 22 até o verso 23. Amém? Você pegou a sua Bíblia? Romanos 6, versos 22 a 23. Diz assim o texto bíblico, a palavra do Senhor. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porquanto o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Curve a sua fronte, feche seus olhos, vamos orar. Paizinho, em nome de Jesus, eu te louvo por esse momento, de que estamos estudando a tua palavra. Abençoa a mim e abençoa os teus servos e servas que estão, Senhor Deus, neste momento nos ouvindo e participando desse estudo. Guarda suas mentes, guarda também o coração de cada um, Pai, para que esta palavra possa, Senhor Deus, encontrar uma terra fértil na vida de cada um e assim essa semente do Senhor possa frutificar, Senhor Deus, e permanecer na vida de cada um dos meus irmãos, das minhas irmãs. Guarda-me também, que o Senhor me use como instrumento do Senhor, Pai, para ministrar esse estudo e que haja entendimento e compreensão de todos nós acerca desse momento especial em nossas vidas. E assim que eu te peço e oro, no nome santo de nosso Senhor Jesus Cristo. Antes de nós adentrarmos especificamente no tema de nosso estudo, eu gostaria de trazer aos amados alguns esclarecimentos a respeito desse texto, para que nós possamos estar inteirados e a partir daí, então, temos esse estudo. Observe que no Romanos 6, o verso 22 e o verso 23,
ele nos apresenta algo muito importante acerca da nossa vida cristã. O primeiro aspecto que o texto nos traz, no verso 22, que diz assim: agora, porém, libertados do pecado. Grife essa expressão na sua Bíblia, libertados do pecado. O que Paulo está dizendo que a partir deste momento, no momento que você foi ou passou pelo processo de conversão, você foi libertado do pecado. Que pecado? O pecado que nós herdamos de Adão e Eva. Esse pecado que nos levou a continuar pecando. E quando nós fomos alcançados pela graça salvadora de Deus, que nós nos convertemos a Ele, no momento que nós recebemos ao Senhor Jesus Cristo, e assim confessamos Ele como nosso Senhor e suficiente Salvador, diz a palavra de Deus, que nós fomos libertados do pecado. E mais adiante o texto continua que nós não somente fomos libertados do pecado, mas que também nós fomos transformados em servos de Deus. Grife também essa expressão, servos de Deus, transformados. Se nós antes de sermos convertidos ao Senhor, nós éramos escravos do pecado. Nós éramos escravos do inimigo de nossas almas. Diz a palavra de Deus que o mundo jaz no maligno. E aquele que não pertence a Deus, ele pertence ao maligno de alguma forma. Então diz o texto, na medida que você é liberto desse pecado, automaticamente você é transformado em servo de Deus. Você sai da servidão do pecado, da servidão de Satanás, e passa a ser servo do Deus Altíssimo em Cristo Jesus. E diz o texto, na sua sequência, diz, olha, você não somente foi libertado do pecado e transformado em servo de Deus, agora você tem uma necessidade natural de sua própria natureza, porque você deixou de ser o velho homem e transformou-se agora num novo homem, num novo Adão em Cristo Jesus. A sua tendência, a sua busca agora, e todo esse processo de transformação, de libertação e transformação em servo do Senhor, quando você saiu de uma senhoria e passou para uma outra senhoria, uma senhoria especial, todo esse processo vai te conduzir para uma santificação. É exatamente esse estudo que nós vamos fazer aqui agora. E diz mais o texto, no verso 22, que essa santificação, em função dessa toda essa transformação e esse processo que acontece na vida da pessoa, vai te conduzir, vai te levar e vai te garantir a vida eterna. E diz o texto mais adiante, já no verso 23, que antes de nós sermos transformados, sermos libertados do pecado e sermos transformados em servos de Deus, nós vivíamos em pecado. E o salário desse pecado era a morte. O que significa? Que nós, dia após dia, nós estávamos caminhando a passos largos para a morte eterna. Mas diz o texto que a partir dessa transformação, nós herdamos então a vida eterna. E no verso 22, 23, nos leva a essa justificativa que diz, porque o salário do pecado é a morte. Aí ele conclui, mas o dom gratuito de Deus, ou seja, a graça de Deus, para com você que foi transformado, que você que foi libertado do pecado, para você que herdou, então, essa santificação em Cristo Jesus, diz que a vida eterna é esse dom que Deus te dá gratuitamente, pela obra regeneradora e salvífica de nosso Senhor Jesus Cristo.
Então, anote esses 2 versos de Romanos 6. Sublinhe estas palavras-chave para que você depois possa, então, lê-los novamente e meditar acerca dele. Então, todo esse texto fala de santificação, diz a respeito de santificação. E é interessante, queridos, que santificação é algo que todos nós precisamos ter. Diz a palavra de Deus que Deus é santo. E por ser santo, Ele exige que seu povo seja santo. Ele exige que eu e você busquemos a santidade e vivemos também em santidade. Abram lá em 1 Pedro, capítulo 1, verso 16. 1 Pedro, capítulo 1, verso 16. Já abriram? Verso 16 diz assim: porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Essa é a vontade de Deus para mim e para você, termos uma vida em santidade. Lá em Mateus, capítulo 5, verso 48, eu não vou ler aqui, mas se você for lá, você vai ler, que está escrito que Jesus disse, portanto, sede santos, ou sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Então, essa perfeição também está colocada aqui como santidade. O próprio Jesus viveu uma vida de santidade, e não era para menos. E Ele requer também que nós vivamos e tenhamos um caminhar, e não só um caminhar, mas atitudes e ações santas, sempre buscando glorificar a Deus. E quando então se inicia essa santificação? É uma pergunta que todos nós fazemos. Até pelo próprio texto que nós lemos no início, Romanos 6, versos 22 e 23, nós já podemos entender ou ter essa compreensão de que a santificação, ela se inicia por ocasião da conversão. E não fica aí. Essa santificação, ela também se desenvolve durante toda a vida. É claro, queridos, quando Deus pede que sejamos santos, nós não vamos nos tornar 100% santos ao longo de nossa vida, porque nós, de alguma forma, mesmo sendo salvos, nosso espírito sendo transformado e tendo uma relação próxima e íntima com Deus, mas a nossa carne ainda continua uma carne pecadora. É por isso que Paulo diz que nós ainda vivemos essa tensão entre o ser e o não ser. Enquanto o meu espírito almeja e quer viver na presença de Deus em santidade, a minha carne ainda pecadora, ela quer cada vez mais se alimentar do pecado. É por isso que Paulo fala dessa tensão entre o ser e o não ser. É por isso, então, que a santificação ela se inicia por ocasião da conversão, mas ela só vai se tornar efetiva quando nós estivermos totalmente transformados nos céus com Cristo Jesus. Mas essa santificação, ela se desenvolve ao longo ou durante toda a vida, é um processo. E é um processo que nós devemos buscar todos os dias. E é por isso que em 1 Pedro está dito, sede santos, buscai a santidade, porque Deus é santo. E quando nós estivermos aqui, vivendo, labutando no dia a dia, como servos de Deus, como remidos no Senhor, como libertos do pecados, e servos do Deus Altíssimo, mas não servo, mas servo do diabo, nós temos que, como fruto, buscar sempre a santificação durante todo o dia, durante
todo ano, durante toda a nossa vida. Por que isso? Porque é um processo contínuo e crescente que exige não somente uma dedicação minha, mas um tremendo esforço, uma renúncia e um zelo especial. E não somente isso, mas exige que eu e você tenhamos e vivamos no temor do Senhor. Amém? E é por meio dessa santificação, meu amado, que nós, como povo de Deus, como igreja e como servo do Senhor, nós expressamos a nossa fidelidade e a nossa consagração a Deus. Então, colocado isso, esse prolegômenos a respeito da santificação, vejamos mais um pouco do que a Bíblia diz sobre esse assunto. Vamos fazer um tour. Então, guarde a sua Bíblia no seu colo, não na sua mesa aí, ou na sua mesa de cabeceira, de cama. Mantenha ela aberta, que nós vamos caminhar pela Bíblia acerca do nosso estudo de santificação. Então, abre em 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Tessalonicenses, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4. E nós vamos ler os versos 3 até o verso 7. Abriram? Localizaram? Ok, então vamos ler aqui do 3, verso 3 até o verso 7. Capítulo 4, 1 Tessalonicenses. Repetindo. Diz assim: pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com o desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus. Lembre que você não é mais gentil, você é um povo de Deus, você é servo de Deus, e que nesta matéria ninguém ofenda nem defrauda seu irmão, porque o Senhor, contra todas estas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador. É Deus que julga, porque o Senhor Deus é o juiz supremo. E o verso 7, assim concluindo, diz: porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Quando você foi chamado, quando em você houve essa ação do Espírito Santo de Deus, que te levou a conversão ao Senhor, esse chamado à conversão, à salvação, também foi um chamado à santificação. Então, queridos, o primeiro ponto que nós podemos aqui abstrair da leitura desse texto, que a santificação é uma experiência dos regenerados. Ou seja, a santificação é a experiência daqueles que passaram pelo processo do novo nascimento. Se tornaram um novo homem, um novo Adão. Santificação é um processo, uma experiência daqueles que agora vivem segundo as diretrizes, as normas, as leis e as regras do reino de Deus. Vamos ler um outro texto nesse sentido? Romanos, capítulo 6. Romanos, capítulo 6, versos 5 e 6. Localizaram? Amém. Romanos 6,
versos 5 e 6, que diz assim: porque se formos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Aqueles que passaram pelo novo nascimento foi unido com Jesus na semelhança da sua morte e também na semelhança da sua ressurreição. Por isso nós temos a esperança da vida eterna e da segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Amém? Paulo está nos dizendo, olha, busque agora a santificação, porque você não mais serve ao pecado, ao Deus desse século. Você não mais serve a Satanás. E no verso 14, diz assim: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim debaixo da graça. Você foi alcançado pela graça de Deus. Amém? Verso 22, que diz assim, do mesmo capítulo de Romanos: agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, esse nós já lemos, tendes o vosso fruto, ou seja, as suas obras, o seu agir, o seu proceder, o seu caminhar, as suas atitudes, devem ser para a santificação e, por fim, a vida eterna. Quando você morrer, ou quando Jesus vier na sua segunda vida, e nós ainda estivermos vivos e com ele formos transformados para viver com ele, então, por toda a eternidade. Então, esse é o primeiro aspecto da santificação, que ela é uma experiência dos regenerados, daqueles que passaram pelo processo do novo nascimento. Se você nasceu de novo, se você é um convertido em Cristo Jesus, você deve dar o fruto da santificação dia após dia. É uma renúncia. É um esforço muito grande. Mas também é um zelo pelo amor que nós temos, não somente a Deus, nosso Pai, mas também ao nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por mim, morreu por você. Abram agora em Mateus, capítulo 5, verso 8. Eu falei que nós vamos fazer um tour pela Bíblia, pelo menos no Novo Testamento. Mateus, capítulo 5, verso 8, que diz assim: bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Abram também agora em Colossenses, capítulo 1. Colossenses, capítulo 1. Colossenses, capítulo 1. Vamos ler do verso 9 até o verso 12. Que diz assim, meus amados: por esta razão também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, e que em toda a sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade, com alegria,
o último verso, dando graças ao Pai, que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz do Senhor. Voltemos lá a Mateus, capítulo 5, verso 8. Eu gostaria de trazer um reforço com relação ao que está aqui escrito. Verso 5, capítulo 5, verso 8, que diz assim: Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Isso aqui nos leva também ao nosso segundo ponto de nosso estudo, que diz que a santificação é uma experiência sem a qual ninguém verá ao Senhor. Queridos, quando o Senhor diz, sede santo porque eu sou santo, porque sem santidade nós jamais nos chegaremos ou nos uniremos a Deus. Sem santidade nós não temos em nós a ação do Espírito Santo de Deus. Sem santidade não há uma ação do Espírito em nossa vida nos trazendo mais vivificações, nos fortalecendo na fé salvadora, na graça de Deus, para que possamos viver e ter uma prática da verdadeira santidade. Porque sem essa santidade, sem essa prática, sem essa atitude, essa busca de santificação todos os dias, apesar de nós não conseguirmos alcançar 100% dessa santidade, mas nós devemos buscá-la ainda enquanto vivo, porque sem ela, ninguém verá ao Senhor, ninguém verá a Deus. Santificação é importante. É por isso que o Senhor nos chama a sermos perfeitos, como o próprio Deus é perfeito. Então anote isso. Especialmente Mateus, capítulo 5, verso 8, que diz que bem-aventurado os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os santos, os santificados, porque esses verão a Deus. Amém? Esse é o segundo ponto de nosso estudo, a santificação. Terceiro ponto. Abra a palavra de Deus em 2 Coríntios. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, o verso 1. Capítulo 2 Coríntios, capítulo 7, verso 1. Localizaram? Tenha sempre a sua Bíblia em mãos, tá? Mantenha aberta, porque nós vamos estar até o final do nosso estudo caminhando nela, lendo alguns textos bíblicos. Capítulo 1, ou melhor, capítulo 7, de 2 Coríntios, verso 1. Tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos. Anote isso, grife essa palavra. Purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade. Aperfeiçoando a nossa santidade, grife também isso. A nossa santidade no temor de Deus. Então, esse texto nos diz, queridos, que a nossa santificação, ou a santificação, melhor dizendo, é uma experiência que vivifica e aproxima o crente de Deus. Sem santificação, você não tem intimidade com Deus, porque Deus aborrece o pecado. Deus não tem conluio com o pecado, com o errado, com a impureza, com a falta de purificação. Deus é um Deus santo, meu amado. Deus é um Deus perfeito.
É difícil uma vida de santificação. De fato, é uma vida de renúncia, de zelo. Mas vale a pena, sabia? Vale a pena. Vale a pena. Porque na medida que nós buscamos a santificação todos os dias, com zelo, com temor de Deus, meu querido, há uma ação do Espírito Santo de Deus sobre as nossas vidas, que nos habilita cada vez mais a entender e a compreender, não somente acerca da palavra de Deus, nos iluminando, mas também ele nos gera, nos vivifica numa intimidade com o próprio Deus, com o próprio Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus por isso. Abra a Bíblia também agora. Vamos abrir em Romanos, capítulo 7. Nós vamos passar para mais um tópico a respeito da santificação. Algum aspecto da santificação que precisamos entender e compreender. Romanos 7. E nós vamos ler então os versos 19 e 23. Romanos 7, 19 e 23. Localizaram? Ok. Então vamos ler 19. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Vamos ao verso 23, no mesmo capítulo, que diz assim: mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Eu vou ler do verso 19 até o verso 22. Interessante o que Paulo nos coloca aqui. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim um pecado que habita em mim. O que Paulo está dizendo, no momento que você faz aquilo que você não quer, porque o Espírito quer que você ande em santidade, vive em santidade, segundo a vontade de Deus, a lei de Deus, a palavra de Deus. Quando você faz o que pecado reclama que você faça, você está deixando de ser servo de Deus e servo do pecado. Está alinhado ao pecado. Já não sou eu que faz, e sim o pecado que habita em mim, a carne pecadora. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior, tem um prazer na lei de Deus, tem um prazer na santidade, na santificação. Mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Isso é interessante o que Paulo coloca aqui. Quando você se deixa levar pelo pecado, você se torna prisioneiro novamente desse pecado. É por isso arrependimento, fé e confissão, para que Deus possa perdoar você e libertar você dessa prisão novamente. Que você se encontra, porque se tornou prisioneiro da lei do pecado que está nos teus membros. Amém, querido? Então, esse texto nos leva ao segundo ponto, em relação à santificação. A santificação é uma experiência que provoca uma contínua luta entre a carne e o espírito. Entenda que a santificação, ela é no homem todo. Ela alcança o ser do homem por inteiro, por completo. Espírito, corpo e alma. Ou só espírito e corpo. Mas é o homem todo, o ser do homem todo. Porém, essa santificação, ela é imperfeita nesta vida. Porque ainda persiste nesse nosso corpo corrupto,
nesse resto de corrupção que há em nosso corpo. Mas o nosso espírito está vivificado, está certificado em Cristo Jesus. E é por isso que Paulo fala, então, nesse capítulo, nesses versos 19 e 23, que é uma luta entre a carne e o espírito. Se o espírito vive em santificação, se alimenta das coisas de Deus, da vida de Deus, a carne, ela ainda corrupta, ela se alimenta do pecado. E dia após dia ela quer se alimentar, porque ela sente fome. Assim como você sente fome todos os dias, de manhã ao meio-dia, à noite, ou durante todo o dia, e dia após dia, e você precisa se alimentar para que seu corpo permaneça firme e forte, você continue funcionando, a sua mente, os seus órgãos, e você continue a ter vida. Assim também é o corpo pecador corrupto. Ele precisa de um alimento para se manter vivo, e o pecado. É por isso que há essa tensão que Paulo fala entre a carne e o espírito. Vamos abrir ainda mais um texto nesse tópico, em Gálatas, capítulo 5, verso 17. Gálatas 5, verso 17. Que diz assim, ok? Localizaram? Porque a carne milita contra o espírito, e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que, porventura, seja do vosso querer. Aí no verso 18 diz assim, se sois guiados pelo Espírito, e o Espírito Santo, não estáis sob a lei. É aí que, então, a partir do verso 19, que Paulo começa a falar das obras da carne. Que ele fala prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúmes, iras, discórdia, disenções, facções, invejas, bebedices, e assim vai. E são obras da carne. São esses alimentos que a carne busca se alimentar para ser fortalecido, para que ela possa subjugar o Espírito Santo. Mas na medida que nós buscamos, vivemos em santidade, o nosso espírito se torna mais e mais fortalecido. E sim, em vez de ser subjugado pela carne, ele que subjuga o espírito. Ele que subjuga a carne, melhor dizendo. Amém? Ok. Então, a santificação, amados, é uma experiência que provoca essa contínua luta entre a carne e o espírito, essa tensão da qual Paulo fala em Efésios, ou melhor, em Gálatas 5, verso 17. Muito bem, nós vamos estar caminhando então para o nosso último tópico e também finalizando esse nosso estudo. Eu convido você novamente a abrir a palavra de Deus em Atos, capítulo 20. Atos dos Apóstolos, capítulo 20. Vamos ler primeiramente o verso 32, que diz assim: Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. Abre em Apocalipse 22. Apocalipse 22. Vamos ler os versos 11 e 12. Abriram? Então,
Me acompanha na leitura. Continue o injusto fazendo injustiça. Continue o imundo ainda sendo imundo, na sua imundície. O justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Queridos, estes 2 capítulos, itens, versos da palavra de Deus que acabei de ler, junto com você, junto com o amado, com a amada, eles dizem respeito e nos falam da santificação. Em outras palavras, ele quer nos dizer, por fim, que a santificação é uma experiência de vitória e crescimento em graça. De graça em graça, nós crescemos no Senhor. Nós somos santificados. Então, santificação sempre vai nos levar à vitória. E não somente a vitória do dia a dia de vivermos em comunhão com Deus, longe do pecado, tendo uma vida santa, uma vida perfeita em Cristo Jesus, sendo conduzido e orientado pelo Espírito Santo, mas uma vitória com Cristo Jesus na sua morte e na sua ressurreição. E mais do que isso, pelo esse favor imerecido de Deus em Cristo Jesus e no temor do Senhor, que é pela santificação que nós galgamos a vida eterna na obra salvadora de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, você que está me ouvindo em casa, todos esses textos que nós lemos aqui, eu creio que você anotou, você marcou em sua Bíblia. Depois desse nosso estudo, volta a lê-los novamente. E eu creio que o Espírito Santo vai estar falando com você, te iluminando nessa leitura, que é um assunto muito importante para a tua vida cristã, para a minha vida cristã, para a vida da igreja. E antes de concluir esse momento, esse estudo, eu gostaria de deixar uma pergunta com você. Você não vai responder para mim, mas vai responder para você, até mesmo na sua Bíblia. A pergunta é: quais têm sido hoje os maiores desafios à santificação? Quais são os desafios que você tem passado ou tem enfrentado com relação à sua santificação? Você entendeu essa pergunta? Responda para você. É importante isso, que você possa meditar sobre essa pergunta e respondê-la. Fazer essa reflexão e tirar daí uma dedução acerca do o que está te atrapalhando, o que está te impedindo de dia após dia ser aperfeiçoado na santificação, nesse mandato do Senhor para a sua vida. Sede santos, porque eu sou santo. Sede perfeitos, porque o vosso Pai também é perfeito. Esse é o chamado de Deus à sua vida. Você, como cristão, nascido de novo, você precisa ser aperfeiçoado cada vez mais. Porque a santificação é uma estrada, é um processo. E nessa estrada vai ter muitos empecilhos, vai ter muitos espinhos, muitos pedregulhos. A estrada sempre é estreitinha, muitos mata-burros. Mas se nos colocarmos sob a direção e a vontade do Senhor, e com zelo e fidelidade, e renunciar a todas as coisas que nos levam a fora desse trajeto, dessa estrada, com devido esforço e zelo, buscando essa santificação, eu creio que lá no final, o que nós vamos encontrar é uma coroa da vida, da vitória,
e vai ser fantástico, maravilhoso. Que Deus te abençoe, Deus te guarde. E mais uma vez, graça e paz da parte de nosso Senhor Jesus Cristo para você, para a tua família. E nos encontraremos no próximo domingo com mais um estudo. E nós vamos estudar da fé salvadora. Até lá. Deus te abençoe. Um bom domingo.